Ladrões de gado invadem fazenda. Mas ela desencadenou uma luta épica para salvar sua terra. O sol começava a despontar atrás das montanhas, tingindo o céu de um rosa intenso, quando Ana, uma mulher de olhar forte e decidido, já estava de pé, ouvindo o canto dos pássaros e o farfalhar das folhas. A fazenda onde vivia era tudo o que lhe restava, um legado que datava de gerações. Todos os dias, ela trabalhava a terra com a esperança de que seus esforços mantivessem viva a história da família. Mas naquela manhã, algo não estava certo. Um silêncio pesado pairava no ar, como se a natureza estivesse prendendo a respiração. De repente, um barulho ensurdecedor irrompeu a calma. Um grupo de homens encapuzados avançou pelas pastagens, montados em cavalos como sombras ameaçadoras. O coração de Ana disparou. Ladrões de gado! Eles estavam levando seus animais, suas vidas. A imagem de sua família cuidando do gado, a tradição passada de pai para filho, lhe vinha à mente como um filme antigo. Não permitiria que isso acabasse assim. Sem pensar duas vezes, Ana pegou o telefone e começou a ligar para os vizinhos. Vem pra cá! Precisamos de você! A determinação em sua voz ecoou por todo o lugar. Em minutos, amigos e vizinhos se reuniram, armados com paus, varas de pescar e a bravura que só quem defende o lar pode sentir. Eles estavam prontos para lutar. Enquanto o conflito se intensificava, o céu começou a escurecer e a tensão. Arava no ar, densa como fumaça. Ana, à frente de todos, gritava ordens, a adrenalina pulsando em suas veias. E no meio daquele caos, uma figura conhecida surgiu. Ao ver aquele homem no meio dos ladrões, o mundo de Ana desabou. Era seu irmão perdido, Lucas. Fazia anos que não o via. O coração dela parecia um punhal, cravando-se em um medo avassalador. O que ele estava fazendo ali? Por que se juntara àquela vida? Ana sentiu um nó na garganta. Enquanto os outros lutavam contra os ladrões, buscou respostas nos olhos de seu irmão. As palavras não vinham. Ele estava no meio dos bandidos. Mas qual era sua verdadeira intenção? Com um gesto desesperado, ela fez um movimento em direção a ele. Mas algo a deteve. O olhar de Lucas estava vazio, como se as memórias de infância que ela tanto amava já não existissem mais. O som dos gritos, dos cavalos e dos estalos na terra, causando uma sensação visceral de urgência. Essa luta não era apenas por sua fazenda, era uma batalha pela família, pela história, pelo que restou de seu próprio coração. E quando as primeiras trovoadas ecoaram nos céus, Ana percebeu que os segredos que uniam sua família pareciam mais perigosos do que qualquer ladrão. O que poderia ter levado Lucas a essa trajetória? No calor da batalha e diante da possibilidade de perder tudo, Ana se viu diante de uma escolha dolorosa. Lutar pela propriedade que significava tudo ou tentar resgatar o irmão que uma vez amou. Assim, no instante diante do destino e dos sussurros do passado, ela respirou fundo, pronta para enfrentar não apenas os ladrões, mas toda a dor que a aguardava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana respirou fundo, o coração batendo descontrolado, enquanto observava seu irmão no meio da confusão. A luta ao seu redor parecia um filme caótico, mas ela estava presa em um turbilhão de emoções. Lutar ou buscar Lucas? O ruído da batalha aumentava, mas por um momento, o mundo parecia girar lentamente e só existia a dor de ver aquele rosto familiar entre os ladrões. Lucas! Gritou. Mas a voz dela era engolida pelo barulho. Foi quando, num movimento súbito, algo mudou. Um dos ladrões, um homem alto e robusto, girou para encarar Ana. Havia algo familiar na forma como ele se movia. Um gesto que fez seu sangue gelar. O homem retirou a máscara, revelando um sorriso sinistro. Era o tio deles, Carlos. Alguém que Ana nunca esperava ver novamente, muito menos nesse contexto. O coração dela afundou. O que estava acontecendo? Vocês não deveriam estar aqui, Ana. Deixou a fazenda desprotegida. E Lucas? O tom de Carlos era frio, mas havia um desafio nas palavras. O que ele queria? A imagem do sorriso de infância de Lucas não combinava com a maneira brutal que o tio falava. Carlos, o que você está fazendo aqui? Este não é o lugar para você, Ana disse, a voz tremendo entre a incredulidade e a raiva. Olhando para o irmão, que parecia perdido em seus pensamentos, o desespero tomou conta. Se ele estava com Carlos, a situação era ainda mais complicada. O céu se iluminou com uma explosão de raios. A tempestade que se aproximava refletia a fúria que crescia dentro dela. A faixa de carne e osso que mantinha suas lembranças unidas estava se desintegrando. O que Carlos havia feito com Lucas? Ele não era mais o menino que brincava nas pastagens. O que acontecera com o amor fraternal que os uniu? De repente, um grito agudo cortou o ar. Um dos amigos de Ana, Tiago, caiu do cavalo, ferido. O caos reinou enquanto as pessoas se moviam em pânico. Ana, precisamos recuar! Alguém gritou, mas ela estava paralisada. Não podia deixar que tudo o que amava fosse destruído. E ainda havia Lucas. Desesperada, ela tentou se aproximar do irmão, mas o espaço espremeu-se quando Carlos se interpôs. Com um olhar aflito. Ana, ele precisa fazer uma escolha. Você não entende. Ou você e o resto escutam, ou há consequências. A adrenalina acelerou o pulso. Uma escolha? O que o tio queria dizer com isso? Qual escolha poderia fazer o irmão esquecer anos de carinho? Lucas parecia distante, como se a voz da razão não chegasse até ele. Ana viu uma expressão no rosto do irmão. Um dilema. Ele estava dividido entre a ligação sanguínea e um caminho obscuro que escolhera. As nuvens negras carregadas desenhavam um presságio. Qual caminho seria traçado? Lucas, escute! Você não pertence a eles! Ana gritou, esperando que aquele grito o trouxesse de volta à realidade. Mas no fundo, a ansiedade crescia. Se Lucas se juntasse a Carlos, quem teria coragem de parar essa destruição? E então
A realidade das escolhas se desfez numa intensidade devastadora quando, de repente, um disparo ecoou no ar. O tempo congelou. O impacto daquela bala reverberou na alma de Ana. A fumaça subiu ao céu, misturando-se aos trovões. Tudo parecia girar, enquanto ela olhava em choque para o que acontecera. O que realmente significava lutar? Tudo podia desmoronar como uma escolha. O que aconteceria agora? O tumulto não diminuía, as vozes se misturando num lamento, enquanto a chuva começava a cair. Com os olhos arregalados, Ana olhou para o irmão. A cena estava se transformando nos piores pesadelos que poderia imaginar. E a verdade sobre eles começava a se revelar. Qual segredo inconfessável estava prestes a surgir? No caos desse dia, o tumulto foi abruptamente silenciado por aquele único disparo. Ana mal conseguia respirar, o coração martelando em seu peito como se estivesse prestes a explodir. O tempo parecia ter congelado, enquanto ela olhava fixamente para Lucas, em busca de resposta. O que tinha acontecido? O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos, e a imagem do irmão simplificava tudo o que ela achava que sabia. Mas ao fitar Lucas, um novo som surgiu, um gemido fraco, quase inaudível. Seus olhos se deslocaram para onde o som tinha vindo. Tiago, com as mãos pousadas no chão poeirento, ele se contorcia, um rio de sangue escorrendo de sua coxa. Ana sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. Não, não mais dor, não mais perda. Sem pensar, ela se lançou na direção de Tiago. "Fica comigo, por favor!" Gritou, mas a urgência em sua voz era abafada pelo caos. Ela não podia perder mais ninguém. Suas mãos tremiam enquanto ela tentava estancar o ferimento com um pedaço de tecido que encontrou no chão. Lucas estava parado, paralisado. O que havia acontecido com ele? O olhar vazio refletia um abismo. Ele parecia um estranho. "Lucas, venha, ajude-o!" As palavras saíram de sua boca como um grito atravessado. A frustração a consumia. O irmão estava ali, mas era como se ele não a ouvisse. Aquela não era a pessoa que cresceu brincando sob o mesmo sol. O que estava acontecendo com ele? Com eles? O vento e a chuva começavam a cair pesadamente, aumentando a intensidade da cena caótica à sua volta. Mas algo ainda mais perturbador estava prestes a acontecer. Carlos, seu tio, avança em direção a ela, um sorriso maquiavélico nos lábios. Ana se ergueu, pronta para confrontá-lo. O que ele tinha planejado? O que mais poderia ele destruir? Mas por um momento, o olhar de Carlos se suavizou. Era um olhar de alívio e algo que lembrava compaixão. O que estava acontecendo? Você ainda não entende, Ana! Lucas não está aqui para te ajudar. Ele é parte do plano. As palavras de Carlos cortaram o ar como uma lâmina. Um plano? A confusão tomou conta dela. Qual plano? E então, a verdade não revelada veio à tona. Lucas, ao ouvir o nome do irmão, finalmente pareceu despertar. A expressão dele mudou, como se uma sombra finalmente o tivesse deixado. Ele olhou para Ana com uma intensidade que a fez recuar. "Você não sabe de nada, Ana!" Lucas exclamou, a voz fervendo de emoção. "Ninguém sabe o que nosso tio realmente é, o que ele realmente fez." Ana, incrédula, sentiu um frio percorrer sua espinha. "Lucas, o que você quer dizer com isso?" Sua voz falhou, mas o pânico crescia como uma tempestade ao redor dela.
Ele não está apenas roubando gado. Ele está tentando destruir a memória da nossa família. Tudo que era nosso. Lucas direcionou seu olhar para Carlos, agora revelando uma raiva contida. E eu estava lá, fazendo parte disso, mesmo sem querer. Eu não tinha nada escolha. O ar estava pesado com as palavras não ditas. Ana não sabia como reagir. O que estava acontecendo ali? Uma nova rajada de vento fez as árvores balançarem violentamente. O barulho do caos voltou a aumentar, mas agora ela sentia como se estivesse sendo arremessada de um lado para o outro. Ana sentiu seu mundo se desestabilizar enquanto tentava juntar as peças. O que seu irmão realmente queria dizer? E quem era Carlos de verdade? A chuva caía como lágrimas do céu, misturando-se ao suor e ao sangue no solo. O cenário se tornava mais surreal a cada batida do coração. Algo estava prestes a estourar e ela sabia que os segredos se desnudariam em meio à tempestade. Então, tudo fez sentido em um instante devastador. Lucas poderia muito bem ser a chave para salvar ou destruir tudo ao seu redor. Então, um novo estrondo ecoou, mais alto que qualquer outro disparo, mais intenso que qualquer grito. Um dos ladrões, não longe de onde Tiago se debatia, levantou uma arma e atirou novamente. O disparo trouxe a devastação ao seu redor. O que haveria no fim daquela tempestade? O que mais ela poderia perder agora? O disparo ecoou, cortando o ar denso e carregado da tempestade. Ana estava em choque, paralisada, com os olhos fixos em Lucas, tentando entender o que havia acontecido. O eco da bala ainda reverberava em seus ouvidos. Mas o que despertou seu medo foi o gemido de Tiago. Ele estava ferido, rolando na terra e se contorcendo de dor. O coração dela disparou. Tiago! Gritou, desesperada, correndo em direção a ele. As gotas da chuva começaram a cair. E aquela cena já tão caótica se tornava um verdadeiro pesadelo. Ela se agachou ao lado do amigo, procurando ferimentos. Mas enquanto tentava estancar o sangue, ouviu uma voz familiar. Você não deveria estar aqui, Ana! Era Carlos, aproximando-se com um sorriso ardiloso no rosto. A expressão de Lucas mudou instantaneamente. O ódio parecia se acender em seu olhar. Ana sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que aquele homem queria? Carlos, o que você está fazendo? A voz dela tremia. Você não pode fazer isso. Ah, mas eu posso, e sempre pude. Carlos pisou firme no chão, como se sua presença garantisse total controle sobre a situação. As pessoas ao redor estavam em pânico. As vozes se misturavam ao som da chuva que caía cada vez mais forte. O que você não sabe, Ana, é que nós temos um passado. Ana interrompeu, seu coração batendo de forma frenética. Que passado? Carlos sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. A fazenda. Tão preciosa para você. Mas que tal um pouco de realidade? A verdade é que somos todos parte de algo maior. Uma história que você nunca soube. A história da nossa família! Lucas gritou de repente. O olhar dele estava como uma tempestade, cheio de mágoa e confusão. Ana, ele não é quem você pensa que é. Nossa família não é perfeita! Lucas! Ela virou-se, implorando por outra resposta, mas ele parecia perdido em uma dor interna.
Carlos se aproximou, sua voz sussurrando como serpente. Você vê, Ana? Você é a única que ainda acredita na inocência. Mas a verdade é que essa fazenda tem segredos que você não conhece. Segredos que podem mudar tudo. Nesse momento, o chão tremeu levemente. Quase imperceptível. Mas o medo cresceu na voz de alguém ao fundo. Cuidado! O barranco! Era Tiago, tentando avisar a todos. E foi então que a situação ficou ainda mais suspeita. Uma explosão irrompeu, fazendo os homens e mulheres se dispersarem, gritando, enquanto a terra sob os pés de todos começou a se soltar. Ana olhou para trás e viu uma parte da encosta desmoronando. A cena se tornou um caos total. Gritos, vozes e o barulho da chuva se intensificaram. O que estava acontecendo? A chuva não era apenas água. Era como se a natureza estivesse se vingando. Assim que as pedras começaram a descer em direção à fazenda, uma revelação assolou Ana. Cadeados familiares, segredos e mentiras agora se misturavam com os ladrões. Mas a devastação não tinha apenas uma origem. O olhar de Lucas se conectou com o de Carlos. E tudo se tornou nítido. É tudo por causa de você, Ana. Eles estão vindo atrás do que realmente temos. A afirmação de Carlos ecoou no ar. Uma verdade pesada e implacável. O que isso significava? Ela percebeu que o tio tinha um plano e que Lucas talvez estivesse ciente disso o tempo todo. Seu irmão se tornara um peão em um jogo muito mais profundo. E então, sem aviso, numa fração de segundos, outra explosão ressoou, mais perto. O impacto empurrou Ana para longe. Ela caiu, sua visão escureceu. No momento em que recuperou os sentidos, a realidade estava alterada. Onde estava Lucas? E Carlos? A fazenda, seu lar, estava se destruindo, levando consigo tudo o que conhecia. Ana levantou-se. O ar estava carregado de poeira. O que mais viria à tona naquela tempestade? As sombras do passado a perseguindo. As verdades cruelmente ocultas estavam se revelando em meio ao colapso. Ela olhou para os rostos aflitos ao seu redor, todos em perigo, e seu coração pesado não sabia mais em quem acreditar. O que mais estava em jogo? E quem era seu verdadeiro inimigo? Ana se levantou cambaleando, ainda aturdida pela explosão que havia sacudido a fazenda. A chuva caía forte, em gotas grossas, misturando-se com a poeira e o medo no ar. Ela olhou ao redor, o coração quase parando. Onde estava Lucas? E o que realmente acontecia naquele caos? Tiago, contorcendo-se no chão, estava cada vez mais pálido. Ana precisou contornar a confusão. As pessoas corriam. Os ladrões gritavam e Carlos estava perto, observando tudo com um sorriso que a enchia de pânico. O que ele planejava? Tiago, aguenta firme! Gritou Ana, já em sua direção. Mas no fundo seu olhar ainda buscava Lucas. A presença dele a deixava dividida entre o amor fraternal e a desilusão. Carlos se movia rápido, encarando Ana. Eles estão perdendo tempo, disse ele, indicando a direção oposta ao que a maioria estava fugindo. Nosso destino não é aqui, é com vocês. Ana franziu a testa, confusa. O que você quer dizer com isso? Nesse momento, freneticamente, um grande estrondo ecoou novamente. Mas não era apenas mais uma explosão. Uma porta velha, desgastada, enferrujada, se abriu de repente, revelando uma escada que descia para a escuridão sob a terra.
Os ladrões pararam por um instante, e a multidão ao redor de Ana também. É agora ou nunca, Carlos gritou, como se estivesse em transe. E foi então que algo aconteceu. Ele puxou Lucas, empurrando-o com força em direção à porta. Ana nunca havia visto seu irmão tão perdido, tão distante. Lucas, não! Ela gritou. Mas antes que pudesse fazer mais alguma coisa, Lucas olhou para ela com um fogo nos olhos que não reconhecia. Ana, eu preciso saber. O tempo parecia parar. Tudo ao redor dela, o caos, o pânico, as vozes gritando e as pessoas correndo, desvaneceram-se em um misto de gritos e ecos ininteligíveis. Então Carlos apontou para um canto escuro na entrada. Algo se movia. Uma sombra. Era outra pessoa. Um homem emergiu, envolto em uma capa negra que parecia que poderia absorver toda a luz ao seu redor. Ana sentiu um frio na espinha. O ar ficou pesado. Quem era ele? Carlos, o que você fez? O homem perguntou. E sua voz soou como um veneno doce. Ana forçou a imagem para manter o foco, mas a cada palavra dele, sentia que um pedaço de sua vida quebrava. Traga-o, Carlos ordenou, e o homem logo tratou de pegar Lucas. O olhar vazio do irmão parecia vagar entre a razão e a escuridão. Ana sentiu desespero crescer dentro dela. Lucas, não! Ele não pode te levar! Mas a tensão era palpável. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, e o caos a cercava como uma tempestade furiosa. E no miúdo de tudo, algo estourou em sua mente. O que Carlos não estava dizendo? Qual era o verdadeiro plano dele? Você não sabe, Ana. Não é só sobre a fazenda acima. É o que, ponto, está abaixo. Acredite, a verdade está no nosso passado. O que eu e Lucas descobrimos. As palavras de Carlos tremiam. E por um instante, um fragmento de humanidade surgiu em seu olhar. E então, a revelação caiu sobre Ana como um peso. Não, não pode ser! Gritou, com a mente girando. O legado da família, suas histórias, tudo o que sempre acreditou, estava se revelando como uma farsa. Naquele instante, o homem de capa negra sorriu. Um sorriso carregado de segredos. Sim, Aninha. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. E nós estamos apenas no começo. Com a chuva caindo cada vez mais forte, Ana sentiu suas forças se esvaírem. O que mais ela poderia perder? Como poderia seus laços familiares se tornarem uma teia tão complicada, tão cheia de sombras? E quando Lucas finalmente se virou para ela, em um olhar que refletia dor e compaixão, tudo mudou novamente. Ana percebeu que tinha que fazer uma escolha, mas qual delas seria a certa? O coração dela despedaçou em um momento. As verdadeiras intenções de cada um estavam começando a se revelar, mas ainda havia tantas perguntas. O que mais a tempestade escondia? O que aconteceria a seguir? Ana estava tensa, tentando entender tudo, enquanto o caos a cercava. A figura do homem de capa negra fazia seu estômago revirar. O que você quer dizer com o que está abaixo? Ela questionou, mantendo um olho em Lucas, que parecia prestes a desmoronar. Seu legado, Ana. A verdadeira razão pela qual estão aqui, respondeu o homem enigmático. O olhar dele a avaliava, como se entendesse cada medo que ela nutria. A chuva caía, lavando o chão, mas não podia dissipar a tensão que pairava no ar. Precisamos ir, Carlos, o homem insistiu, estendendo a mão. Ana sentiu o terror se acumular em seu peito. Por que Lucas estava aceitando tudo isso?
Era como se um manto negro cobertasse suas percepções e o deixasse cativo. Ela gritou: Lucas, o que você está fazendo? Mas ele não respondeu, apenas olhava para o chão, como se esperasse a decisão de seu destino vir a ele. Nesse momento, uma nova explosão, mais perto do que nunca, deteve todos. A terra tremeu sob os pés e uma nuvem de poeira ergueu-se. A gravidade daquela situação deixava tudo mais surreal. Foi nesse instante que tudo mudou. Uma figura familiar surgiu da névoa. Era ela. Seu olhar, uma mistura de determinação e dor. Mãe! Ana quase não conseguia acreditar no que via. O coração dela disparou. O que sua mãe estava fazendo ali? E por que carregava uma expressão tão sombria? Não deixem eles levarem Lucas, ordenou a mulher, o tom grave, derrubando qualquer dúvida que Ana tinha. Quando a mãe se aproximou, o tempo pareceu desacelerar. Os olhos dela estavam cheios de segredos. Ana, eu tenho que te contar a verdade. Lucas e eu... Carlos a interrompeu, totalmente incrédulo. Você não pode! Não agora! Tudo ao redor de Ana se transformou em um burburinho. Que vozes! Seu coração estava prestes a sair pela boca. O que estava acontecendo? As palavras de sua mãe cortaram o ar. Lucas não é apenas seu irmão. Ele está ligado a algo mais profundo. Algo que não podemos deixar que caia em mãos erradas. O olhar de Lucas a atravessou, uma luz de compreensão e desespero. Então, em um ato desesperado, ele gritou: É por isso que eu me juntei a ele, para proteger você e a fazenda. Cada palavra dele ressoou como um tambor. Ana não podia acreditar. Proteger? Você se vendeu? Carlos rosnou e a tensão cresceu. A mãe de Ana virou-se para Carlos, o rosto determinado. Se você não parar com isso, Carlos, não vai haver saída para nenhum de nós. A chuva agora caía ininterruptamente, como se o céu estivesse em um lamento. A instabilidade da situação ficou clara. E uma nova explosão de fúria irrompeu entre as peças do quebra-cabeça. A mãe avançou, seus olhos fixos em Lucas. Você tem que escolher, meu filho, entre a lealdade e a verdade. Mas enquanto falava, um novo ruído se elevou acima do barulho da chuva. Uma sirene? Era um som distante, mas crescente. Policiais? Farnete de alerta, como pássaros fugindo sob pressão. O caos exterior apenas acentuava o caos interior. Como tudo isso se interligava? O que mais havia em jogo? Então, em um movimento rápido, o homem de capa negra sacou algo de dentro de sua roupa. Um brilho metálico, um revólver sobre seus dedos. Ana ficou paralisada. A traição estava em suas mãos. Um último acerto de contas. E o que é nosso será nosso novamente. A expressão dele era de um homem em posse de um segredo mortal. O estômago de Ana virou. Lucas, não! Mas as palavras mal saíam da boca. O que ele faria? E se Lucas estivesse realmente preso entre duas realidades? Que escolha fatal ele teria que fazer? Com a sirene cada vez mais próxima, a tempestade sobre eles não era nada comparada à que estava prestes a explodir. E assim, no centro daquele jogo mortal, Ana se deu conta de que a verdade, drasticamente escondida, estava mais próxima do que pensara. O que o futuro reservava para eles?
E o que aconteceria se essa verdade se tornasse conhecida? Ana estava tensa, tentando entender tudo, enquanto o caos a cercava. A figura do homem de capa negra fazia seu estômago revirar. O que você quer dizer com o que está abaixo? Ela questionou, mantendo um olho em Lucas, que parecia prestes a desmoronar. Seu legado, Ana. A verdadeira razão pela qual estão aqui, respondeu o homem, enigmático. O olhar dele a avaliava, como se entendesse cada medo que ela nutria. A chuva caía, lavando o chão, mas não podia dissipar a tensão que pairava no ar. Precisamos ir, Carlos, o homem insistiu, estendendo a mão. Ana sentiu o terror se acumular em seu peito. Por que Lucas estava aceitando tudo isso? Era como se um manto negro cobertasse suas percepções e o deixasse cativo. Ela gritou, Lucas, o que você está fazendo? Mas ele não respondeu. Apenas olhava para o chão, como se esperasse a decisão de seu destino vir a ele. Nesse momento, uma nova explosão, mais perto do que nunca, deteve todos. A terra tremeu sob os pés e uma nuvem de poeira ergueu-se. A gravidade daquela situação deixava tudo mais surreal. Foi nesse instante que tudo mudou. Uma figura familiar surgiu da névoa. Era ela, seu olhar. Uma mistura de determinação e dor. Mãe? Ana quase não conseguia acreditar no que via. O coração dela disparou. O que sua mãe estava fazendo ali? E por que carregava uma expressão tão sombria? Não deixem eles levarem Lucas, ordenou a mulher, o tom grave, derrubando qualquer dúvida que Ana tinha. Quando a mãe se aproximou, o tempo pareceu desacelerar. Os olhos dela estavam cheios de segredos. Ana, eu tenho que te contar a verdade. Lucas e eu. Carlos a interrompeu, totalmente incrédulo. Você não pode, não agora! Tudo ao redor de Ana se transformou em um burburinho de vozes. Seu coração estava prestes a sair pela boca. O que estava acontecendo? As palavras de sua mãe cortaram o ar. Lucas não é apenas seu irmão. Ele está ligado a algo mais profundo. Algo que não podemos deixar que caia em mãos erradas. O olhar de Lucas a atravessou. Uma luz de compreensão e desespero. Então, em um ato desesperado, ele gritou. É por isso que eu me juntei a ele, para proteger você e a fazenda. Cada palavra dele ressoou como um tambor. Ana não podia acreditar. Proteger? Você se vendeu? Carlos rosnou e a tensão cresceu. A mãe de Ana virou-se para Carlos, o rosto determinado. Se você não parar com isso, Carlos, não vai haver saída para nenhum de nós. A chuva agora caía ininterruptamente, como se o céu estivesse em um lamento. A instabilidade da situação ficou clara. E uma nova explosão irrompeu entre as peças do quebra-cabeça. A mãe avançou, seus olhos fixos em Lucas. Você tem que escolher, meu filho, entre a lealdade e a verdade. Mas enquanto falava, um novo ruído se elevou acima do barulho da chuva. Uma sirene? Era um som distante, mas crescente. Policiais? Fragmentos de alerta, como pássaros fugindo sob pressão. O caos exterior apenas acentuava o caos interior. Como tudo isso se interligava? O que mais havia em jogo? Então, em um movimento rápido, o homem de capa negra sacou algo de dentro de sua roupa.
um brilho metálico, um revólver sobre seus dedos. Ana ficou paralisada. A traição estava em suas mãos. Um último acerto de contas, e o que é nosso será nosso novamente. A expressão dele era a de um homem em posse de um segredo mortal. O estômago de Ana virou. Lucas, não! Mas as palavras mal saíam da boca. O que ele faria? E se Lucas estivesse realmente preso entre duas realidades? Que escolha fatal ele teria que fazer? De repente, tudo explodiu. Em um clarão ofuscante, o homem de capa negra disparou o revólver, mas não era Lucas que estava no alvo. Era Carlos. O tiro acertou o peito do tio com um estalo mortal. O impacto fez o homem cair, seus olhos se arregalando em um último suspiro. Ana ficou paralisada. O mundo ao redor dela virou um borrão. No entanto, a verdadeira reviravolta veio a seguir. Lucas, com um olhar aterrorizado, se virou para Ana, revelando uma expressão que ela nunca esqueceria. Eu sabia que isso ia acontecer. As palavras dele foram como facas. Ana, você não entende? O destino da nossa família está nas minhas mãos. O que Carlos fez é por isso que estou aqui. O chão sob os pés dela parecia se mover, e a dor no peito de Ana explodiu em um grito. Como você pode dizer isso? Ele era nosso tio. Mas Lucas estava mais focado do que nunca. Não era só isso, Ana. Ele estava depois de você o tempo todo. O que estava oculto na fazenda? Nosso pai, nossa mãe. Era uma máscara para a verdadeira história. A realidade é que nós somos parte de algo muito maior. Algo que nunca deveríamos ter descoberto. O coração dela disparou. O que ele estava dizendo? O som da sirene se tornava mais próximo. E no meio do caos, a chuva não parava de cair, como se o céu estivesse lavando a história cruel de sua família. Como o corpo de Carlos ainda caído e o homem de capa negra prestes a reagir, Ana percebeu que tudo estava se desmoronando ao seu redor. O que vem a seguir? Ela perguntou baixinho. Mas nesse momento, o que mais importava, havia um fardo invisível pesando sobre Lucas e ela. E eles estavam apenas começando a entender a verdade. O futuro agora parecia uma miragem distante, embutido em segredos e revelações ameaçadoras. Enquanto a tempestade rugia e os polícias se aproximavam, Ana sentiu uma nova tensão, um misto de esperança e medo, pairar no ar. A batalha ainda não estava terminada. O que mais viria à tona? A escolha deles moldaria o que estava por vir. Ana estava tensa, tentando entender tudo, enquanto o caos a cercava. A figura do homem de capa negra fazia seu estômago revirar. O que você quer dizer com o que está abaixo? Ela questionou, mantendo um olho em Lucas, que parecia prestes a desmoronar. Seu legado, Ana. A verdadeira razão pela qual estão aqui, respondeu o homem enigmático. O olhar dele a avaliava, como se entendesse cada medo que ela nutria. A chuva caía, lavando o chão, mas não podia dissipar a tensão que pairava no ar. Precisamos ir, Carlos! O homem insistiu, estendendo a mão. Ana sentiu o terror se acumular em seu peito. Por que Lucas estava aceitando tudo isso? Era como se um manto negro cobertasse suas percepções e o deixassem cativo. Ela gritou, Lucas, o que você está fazendo? Mas ele não respondeu, apenas olhava para o chão.
como se esperasse a decisão de seu destino vir a ele. Nesse momento, uma nova explosão, mais perto do que nunca, deteve todos. A terra tremeu sob os pés e uma nuvem de poeira ergueu-se. A gravidade daquela situação deixava tudo mais surreal. Foi nesse instante que tudo mudou. Uma figura familiar surgiu da névoa. Era ela. Seu olhar. Uma mistura de determinação e dor. Mãe! Ana quase não conseguia acreditar no que via. O coração dela disparou. O que sua mãe estava fazendo ali? E por que carregava uma expressão tão sombria? Não deixem eles levarem Lucas, ordenou a mulher, o tom grave derrubando qualquer dúvida que Ana tinha. Quando a mãe se aproximou, o tempo parecia desacelerar. Os olhos dela estavam cheios de segredos. Ana, eu tenho que te contar a verdade. Lucas e eu. Carlos a interrompeu, totalmente incrédulo. Você não pode. Não agora. Tudo ao redor de Ana se transformou em um burburinho de vozes. Seu coração estava prestes a sair pela boca. O que estava acontecendo? As palavras de sua mãe cortaram o ar. Lucas não é apenas seu irmão. Ele está ligado a algo mais profundo, algo que não podemos deixar que caia em mãos erradas. O olhar de Lucas a atravessou. Uma luz de compreensão e desespero. Então, em um ato desesperado, ele gritou: "É por isso que eu me juntei a ele, para proteger você e a fazenda." Cada palavra dele ressoou como um tambor. Ana não podia acreditar. Proteger? Você se vendeu. Carlos rosnou, e a tensão cresceu. A mãe de Ana virou-se para Carlos, o rosto determinado. Se você não parar com isso, Carlos, não vai haver saída para nenhum de nós. A chuva agora caía ininterruptamente, como se o céu estivesse em um lamento. A instabilidade da situação ficou clara e uma nova explosão irrompeu entre as peças do quebra-cabeça. A mãe avançou, seus olhos fixos em Lucas. Você tem que escolher, meu filho, entre a lealdade e a verdade. Mas, enquanto falava, um novo ruído se elevou acima do barulho da chuva. Uma sirene? Era um som distante, mais crescente. Policiais? Fragmentos de alerta como pássaros fugindo sob pressão. O caos exterior apenas acentuava o caos interior. Como tudo isso se interligava? But, o que mais havia em jogo? Então, em um movimento rápido, o homem de capa negra sacou algo de dentro de sua roupa. Um brilho metálico, um revólver sobre seus dedos. Ana ficou paralisada. A traição estava em suas mãos. Um último acerto de contas, e o que é nosso será nosso novamente. A expressão dele era de um homem em posse de um segredo mortal. O estômago de Ana virou. Lucas, não! Mas as palavras mal saíam da boca. O que ele faria? E se Lucas estivesse realmente preso entre duas realidades? Que escolha fatal ele teria que fazer? De repente, tudo explodiu em um clarão ofuscante. O homem de capa negra disparou o revólver. E o tiro acertou não Lucas, mas a mãe deles. Esta cambaleou, os olhos arregalados, o corpo caindo ao chão. O mundo de Ana desabou naquele instante. Não! Ela gritou, correndo até ela. O sangue se espalhou, um golpe certeiro. A dor transpassou o peito de Ana. Mãe! A palavra era um sussurro rouco, uma súplica. Todo o resto desapareceu, como se as paredes do mundo tivessem desmoronado. Lucas estava em choque.
olhando para a mãe caída, como se não conseguisse processar o que havia acontecido. O homem de capa negra parecia vitorioso, um sorriso maléfico nos lábios. Viu? Agora você entende. Eles não são o que você pensava, Lucas. Ana olhou para o homem, a raiva queimando dentro dela. Você não pode fazer isso. Você destruiu nossa família. Destruir? Eu libertei vocês. Era hora de você saber. Sua mãe tinha segredos e agora ela pagou por eles. O olhar de Lucas se transformou em uma mistura de raiva e confusão. O que você quer dizer com segredos? E então, como um peso caindo, a verdade cruel surgiu. A sua mãe estava envolvida em algo muito maior do que você consegue imaginar, Lucas. Ela era parte de uma organização secreta que manipulava tudo ao seu redor. A fazenda, a herança, tudo era uma fachada. Ana se virou para Lucas, os olhos cheios de incredulidade. Ela nunca nos contou? Não, gritou Lucas, mas seu tom já dava o pânico em suas palavras. Ela estava protegendo a gente, tinha suas razões. Razões para ser morta? A dor dentro de Ana era como um punhal, se cravando. E nesse momento, uma nova explosão ressoou. Não muito longe. Ela e Lucas se entreolharam e o que antes parecia ser um mero desentendimento familiar, agora se transformou em uma batalha por suas vidas. Estavam presos numa teia de mentiras. E o que viria a seguir? Enquanto a sirene se aproximava, Ana soube que a maior luta estava apenas começando. O que mais sua mãe escondia? Quem era realmente seu irmão? A tempestade estava longe de acabar. Ela se preparou para o que estava por vir. Uma verdadeira guerra por tudo o que restava de sua família. A chuva caía como se o céu tivesse se aberto, inundando a cena caótica com uma sensação de desespero. Ana estava paralisada. O olhar fixo em Lucas, que parecia estar lutando contra uma tempestade interna. O sangue da mãe deles alagava o chão, formando um rio escuro que contrastava com a terra marrom da fazenda. O homem de capa negra sorria, mas seu sorriso era como um incêndio em meio à floresta. Algo havia mudado para sempre. Você não entende, Lucas. O que ela fez foi arruinar tudo, gritou Carlos, ainda deitado no chão. Suas palavras, um sussurro do que havia sido. Aquele tom de voz pesado de culpa ecoava no ar. Ana mal conseguia distinguir se o homem estava devidamente consciente ou apenas agindo em desespero. Vá para o inferno! Lucas rugiu, os olhos em chamas decididos a confrontar o que estivesse à sua frente. As palavras dele reverberaram, uma cólera que parecia vir de um lugar profundo e secreto. Ela era nossa mãe, e eu não vou deixar que você tente destruir o que ainda resta. Então a sirene se aproximou, quebrando o silêncio pesado. O som se tornava uma sinfonia de caos. A polícia estava chegando. Ana sentiu um frio na barriga. Pegar todos eles? Acusar Lucas de traição? Os pensamentos giravam. E no meio de todo aquele turbilhão, a figura do homem de capa negra levantou uma arma novamente. Agora, mirando diretamente para Lucas. Você não deveria ter se metido nessa, garoto! Ele disse com um sorriso satisfatório. O que ele queria? Uma morte? Um espetáculo? O que mais ele poderia fazer? Ana sentiu que a adrenalina pulsava. Um impulso visceral de proteger seu irmão a todo custo. Não! Gritou ela, empurrando-se para a frente. Mas o que ela não esperava era o instantâneo em que o homem disparou. O tempo parecia desacelerar. O balido da bala ecoou e o impacto a atingiu como um soco. As sombras
se tornaram foco de luz. E no lugar de Lucas, algo completamente inesperado aconteceu. Ele caiu, mas não como um irmão ferido. Quando Ana se aproximou, a verdade pulsou como um estalo elétrico. Ele não estava ferido. Ele estava diferente. Os olhos de Lucas brilharam de uma forma que ela nunca havia visto antes. Era como se uma energia sobrenatural tivesse tomado conta dele. Lucas, a voz de Ana saiu quase como um sussurro. E, antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, Lucas levantou a mão. A arma do homem de capa negra flutuou no ar, como se fosse puxada por uma força invisível. E então se virou. Ana gritou, mas não pôde impedir quando o próprio disparo partiu em direção ao homem, atingindo-o no braço. O grito que se seguiu foi de horror, e a mente de Ana entrou em colapso. O que estava acontecendo? Lucas a encarava. E uma mistura de emoção e algo mais profundo estava presente em seu olhar. Havia poder, um poder que ela nunca soubera que ele tinha. Você não sabe, Ana. Lucas começou, mas a interrupção foi imediata. O homem de capa negra caiu de joelhos, o tirando da batalha por um breve instante. Eles sempre estiveram atrás de você. E agora você precisa entender. Nós somos muito mais do que apenas uma família. Nós temos uma herança, um legado que vai além do que você imagina. As palavras dele despedaçaram o coração de Ana. A revelação era uma tempestade de emoções. A fazenda, a linhagem, a conexão que nunca antes tiveram. Tudo se tornava um labirinto de verdades subjacentes que agora começavam a emergir. As luzes da polícia piscavam ao longe e o caos se intensificava. Eles precisavam escapar, mas antes, Ana sentia um aperto no peito. Lucas, quem realmente somos? Enquanto as palavras pairavam no ar, de repente tudo virou uma confusão de gritos e um novo eco de explosão. A estrutura da fazenda começou a rachar, como se a própria terra tentasse se libertar de fardo, de tantos segredos, fazendo Ana questionar tudo o que havia acreditado. Eu vou te explicar tudo! Lucas gritou, sua voz elevada em meio ao caos e ao pânico. Mas antes que ele pudesse continuar, uma luz ofuscante iluminou o céu, cortando a noite como um trovão. E então, aquilo que Ana nunca poderia imaginar aconteceu. Uma figura que desaparecera muito tempo atrás apareceu. Um rosto que deveria estar perdido para sempre. Era o pai deles. A expressão dele era de determinação. Mas as palavras que saíram de sua boca mudaram tudo. Mantenham-se unidos! Nesse instante, o ar ficou pesadíssimo. E a verdade mais chocante de todas se oficializou. A história deles não era apenas de tristezas e segredos. Era sobre poder, sobre um legado dividido e uma guerra que estava prestes a eclodir. O que Ana e Lucas realmente eram estava em jogo. E agora, tudo indicava que aquela luta era apenas o começo. O que mais estava escondido sob a superfície daquela fazenda amaldiçoada? A tempestade rugia. E Ana sentia a adrenalina correndo nas veias. O corpo de sua mãe jazia no chão e a angústia a inundava. Lucas estava ali, mas a luta ainda não acabara. Precisamos agir agora! Gritou Ana, mas suas palavras mal interromperam o caos. O homem de capa negra se contorcia, seu olhar fixo na arma caída. Era hora de um ato decisivo. Lucas! Ela gritou novamente, mas ele estava absorto em algo além da compreensão.
A figura de seu pai emergiu da névoa, e a instabilidade daquela noite tomou um novo rumo. Estamos juntos, filho, ele declarou, o peso da responsabilidade nos ombros. Ana observou a interação tensa, o coração acelerando. O que está acontecendo? Ana sussurrou, passos trêmulos levando-a adiante. A chuva batia em seu rosto, uma lembrança cruel do que estavam perdendo. A família, a verdade, tudo estava em jogo. Lucas finalmente pareceu despertar. A luz de seu poder bruxuleando como uma chama. Ana, eles querem o que temos! Suas palavras eram um eco da determinação que ela sentia. Nós somos mais do que eles pensam. Não podemos deixar tudo acabar assim. O homem de capa negra lutou para se levantar. Suas intenções. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O emergir da responsabilidade do homem, mas respeitando como. O homem de capa negra lutou para se levantar. Suas intenções, mais determinação que ela sentia. Não podemos deixar tudo acabar assim. Uma respiração, uma compra verdadeira. Perigosas expunham-se. Vocês não conseguem escapar do que são. Sua voz tremia, veneno nas palavras. Mas Ana sentiu algo dentro de si se acender. A força e a coragem viajavam por seu corpo como um sopro vital. Sim, nós vamos escapar! Gritou ela. Com uma decisão, ela puxou Lucas para mais perto, sua mão na dele, como se a conexão pudesse despertar mais poder. O brilho nos olhos de Lucas aumentou. Vamos, Ana! Agora! Ele gritou. E com um movimento rápido, eles se uniram. Uma onda de energia pulou do chão até as nuvens. A tempestade parecia responder, tornando-se uma força a mais. O controle estava em suas mãos. Eu sempre estarei com você, Ana disse. E com isso, uniram forças. O homem de capa. Negrete tentou levantar-se, mas já é tarde. Lucas e Ana canalizaram sua energia e, como um trovão, uma explosão luminosa emanou, ofuscando os olhos de todos à sua volta. Quando tudo se acalmou, o homem encarou os dois, agora sem poder. Carlos chegava com a polícia e os rostos no campo estavam em choque. Vocês? O que fizeram? A incredulidade no olhar dele era palpável. Destruímos a sombra que pairava sobre nós, gritou Lucas. Então, a multidão começou a se agitar, fervendo de perguntas. A verdade havia começado a romper a superfície, mas Ana não estava preocupada com o que viria a seguir. Ela sabia que tinham lutado com todas as forças, e agora estavam juntos. Enquanto a polícia aproximava-se do campo, Ana tocou o rosto de sua mãe, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Desculpe, não fui capaz, murmurou. Mas então uma mão repousou em seu ombro. Era seu pai, um sorriso triste no rosto. Você é forte, filha. A história de nossa família não acaba aqui. Ele olhou para Lucas e ela. Vocês têm um futuro, uma linhagem a proteger. O caos começou a se estabilizar, mas a cicatriz da noite ainda pesava nos corações de todos. O que aconteceu não poderia ser apagado, mas novos caminhos estavam se formando. Os segredos agora se espalhavam como sementes de esperança. E mesmo com a dor da perda, havia algo sagrado na conexão que eles mantinham. Ana olhou para Lucas e nas entrelinhas de seus olhares a certeza da coisa de que lutariam por um novo amanhã era inegável. Mas com a chegada da polícia, novas perguntas se aproximavam.
O que mais estava à espreita no horizonte? E o legado de suas vidas ainda estava distante de ser compreendido. Neste momento, a história não chegava ao fim. Era um novo começo. E antes de finalizar, preste atenção. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e, por favor, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer a conclusão. Somente os verdadeiros fãs demonstram apoio ao canal.